Língua portuguesa. Adjetivos e locuções adjetivas. Os adjetivos são palavras que qualificam e especificam os substantivos. Servem para caracterizar os seres ou objetos nomeados pelo substantivo, indicando-lhe uma qualidade, um defeito, uma aparência, um modo de ser, um estado ou uma condição. Vamos ver um exemplo de um adjetivo dando qualidade ao substantivo. Ele é um homem trabalhador. Trabalhador é a qualidade desse homem. Agora vamos ver um exemplo de um adjetivo dando um aspecto ou aparência ao substantivo. Eu adoro essa blusa listrada. Listrada é a aparência dessa blusa. Locução adjetiva. É a expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Vamos ver como que fica nos exemplos abaixo. Então, de um lado eu tenho os adjetivos e do outro lado eu tenho a locução adjetiva. Então, dia ensolarado. Ensolarado, que é o adjetivo, passando para a locução adjetiva, ele vai ficar com duas palavras. Dia de sol. Adjetivo, noite chuvosa. Chuvosa é o adjetivo. Olha só como que vai ficar com duas palavras. Noite de chuva. Amor materno. Materno é o adjetivo. Passando para a locução adjetiva, vamos colocar duas palavras. Então, vai ficar amor de mãe. Os adjetivos têm graus e se divide em dois. Então, nós temos o comparativo e o superlativo. Vamos entender como que funciona o comparativo. O grau comparativo é o que se usa para confrontar duas qualidades ou características de dois seres ou de dois grupos de seres. Eles podem ser de inferioridade, de superioridade ou de igualdade. Vamos ver como que fica isso nos exemplos. Então, Lucas é menos extrovertido que seu irmão. Então, esse grau comparativo, eu estou dando inferioridade ao adjetivo extrovertido. Agora vamos ver de igualdade. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. E vamos ver um de superioridade. Lucas é mais extrovertido que seu irmão. Então, o grau comparativo, você vai conseguir identificar a inferioridade, a superioridade ou a igualdade. Agora vamos ver como que funciona o grau do adjetivo superlativo. O grau superlativo expressa uma característica do substantivo atribuída em intensidade máxima. E esse grau, ele se divide em dois. Nós vamos ter o superlativo relativo e o superlativo absoluto. Vamos ver como que funciona o superlativo relativo. Caracteriza um ser relacionando a outros seres. E aí nós vamos ter o relativo de superioridade. Aí você vai acrescentar o mais o adjetivo, mais a preposição de. Então vamos ver o exemplo. Fernanda é a mais inteligente da escola. Agora vamos ver o relativo de inferioridade. Isso tudo dentro do superlativo. Superlativo relativo. Aí nós temos o relativo de superioridade, que foi esse primeiro exemplo que eu mostrei. Agora vamos ver o relativo de inferioridade. Nós vamos colocar o menos, mais o adjetivo, mais a preposição de. Então, Fernanda é a menos tímida da escola. Agora vamos ver como que funciona o superlativo absoluto. Ele caracteriza isoladamente um único ser. Aí nós vamos ter o absoluto sintético e o absoluto analítico. No absoluto sintético, nós vamos ter o adjetivo mais o sufixo íssimo. Em geral, vai ser isso, mas existem outras regras também.
Mas, em geral, o absoluto sintético vai ser assim. Você vai ter um adjetivo e mais esse sufixo íssimo. Vamos ver como que fica um exemplo. João é belíssimo. Esse vai ser absoluto sintético. Agora, o absoluto analítico. A palavra, você vai ter uma palavra que intensifica mais o adjetivo. Ana é extremamente gentil. Essa palavra extremamente está intensificando o adjetivo gentil. Há casos em que ocorre uma mudança fonológica ao se construir a forma sintética. Então, veja só, nós temos aqui a terminação do adjetivo em vel, o superlativo absoluto sintético, nós vamos substituir por belíssimo, e o exemplo. Então, vai ficar aqui, ó, final, vel, agradável, termina com vel. Vamos acrescentar o belíssimo e vai ficar agradabilíssimo. Adjetivo terminado em Z, nós vamos substituir por císsimo e vamos ter isso. Feliz, felicíssimo. O adjetivo terminado em M, a gente substitui por níssimo e vamos ter comunismo, comuníssimo.